Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu respondo as questões da prova de Vargem Grande aplicada este ano pelo Instituto JK. Vamos à primeira questão. Assinale a alternativa que está em desacordo com a reforma ortográfica. Na letra A, nós temos a palavra vou. Vou perder o acento, assim como enjoo, e algumas formas verbais que também apresentam esse ato com som fechado, como leem, veem. Portanto, a letra A está correta. Letra B, quinquênio, palavra que não tem mais trema, né? Foi abolido depois da reforma. Na letra C, temos a palavra heróico. A palavra heróico traz o ditongo aberto, né? A palavra heróico traz o ditongo aberto, assim como a palavra anzóis. Temos aqui ditongos abertos iguais, mas a palavra heróico é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona? É aquela que tem a penúltima sílaba tônica. E a palavra anzóis tem a última sílaba tônica. É uma palavra oxítona. A palavra heróico não é mais acentuada, porque ditongos abertos em palavras paroxítonas perderam acento, assim como nas palavras assembleia, alcateia, prosopopeia. A palavra zóis, mais uma vez, traz o ditongo aberto, mas recebe acento porque é uma palavra oxítona. O gabarito dessa questão é a letra C. Vamos para a segunda questão. Leia as proposições. Leia as proposições e marque a alternativa correta. A palavra caju é acentuada porque é uma palavra oxítona. Vamos eliminar o primeiro item. A palavra caju não é acentuada, nunca foi, porque a regra de acentuação das oxítonas diz que oxítonas acentuadas são aquelas que apresentam o ditongo aberto, como é o caso da palavra anzóis, são aquelas terminadas em a, e, o, ou com as terminações em, ens. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, verdade? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vou colocar como exemplo a palavra máquina. Máquina é uma palavra proparoxítona. Observe a posição da sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima. Toda palavra que tem a antepenúltima sílaba como mais forte recebe acento porque é uma palavra proparoxítona. A palavra assembleia não é acentuada porque é uma palavra paroxítona com ditongo aberto. Nós vimos isso na questão anterior. Quais são os itens corretos? Os itens 2 e 3, gabarito da questão, letra D. E a próxima questão, em qual das frases abaixo temos a presença de um pronome relativo? Na letra A, que nós temos a palavra vento. Vento, que é um substantivo e é o antecedente do que? E nas outras? Nas outras, nós temos conjunções integrantes. Observe que todas as orações que iniciaram com o que são orações substantivas, aquelas que desempenham uma função sintática de um termo da oração. Convém que estudes mais para a próxima avaliação. Esse que não está retomando nome. Dizem que. Quem diz algo. Esse que aqui introduz uma oração que completa o sentido do verbo dizer. É importante que tu faças logo o reconhecimento facial, que não está retomando o nome. Sendo assim, o gabarito dessa questão, letra A. Leia a frase: ele desenvolvera uma verdadeira aversão à leitura. Atenção aqui para a palavra aversão, que é o nome. Esse nome precisa de um complemento com auxílio de uma preposição. Como se chama esse termo que completa o sentido de um nome com o auxílio de uma preposição? Chama-se complemento nominal. O termo sublinhado exerce a função sintática de sujeito. Quem é o sujeito da oração?
ele. Objeto indireto. Para ser objeto indireto, o termo precisa completar o sentido de um verbo com auxílio de uma preposição. A versão não é verbo, é nome. Objeto direto. O que é objeto direto? Aquele termo que completa o sentido de um verbo sem auxílio de preposição. Gabarito da questão, letra D, complemento nominal. Complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome sempre com auxílio de uma preposição. Gabarito dessa questão, letra D. Os termos acessórios são aqueles cuja função na oração é acrescentar informações secundárias. São normalmente utilizados para determinar e caracterizar os nomes ou exprimir circunstâncias do processo verbal. Assinale a alternativa em que o termo destacado é adjunto adnominal. Era favorável ao casamento. Na letra A, nós temos um complemento nominal. Observe que ao casamento está completando o sentido do nome favorável. E na letra B? Na letra B, favorável aqui, que é nome, exige complemento com preposição, nós vimos isso na questão anterior. A resposta do aluno não estar completando o nome resposta. Nós poderíamos até dizer assim, a resposta foi satisfatória. Do aluno é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal especifica o nome, traz a marca de autoria, dá essa ideia de posse, ideia de pertencimento. Essas são as diferenças. É possível fazer a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, pensando que o adjunto adnominal traz ideia de posse, marca de autoria, especifica, traz essa ideia de pertencimento, mas não completa sentido de nomes. A letra C, fumar é prejudicial ao organismo. Prejudicial a quê? Ao organismo completa o sentido de um nome com auxílio de uma preposição. Depois, favoravelmente a quem? Ao réu. Mais uma vez aqui um complemento nominal. Nós temos complemento nominal na letra A, C e D e temos a resposta dessa questão, a letra B, que traz o adjunto adnominal. A sexta questão, considere as 3 orações acerca dos sinais de pontuação e assinale a alternativa correta. Naquele dia, os candidatos fizeram uma excelente prova. Naquele dia, adjunto adverbial deslocado, é aceitável aqui o uso da vírgula. Os candidatos fizeram. Entre sujeito e predicado não se usa nenhum sinal de pontuação. O uso da vírgula depois de candidatos está incorreto. Quando o cantor entrou no palco, todos aplaudiram. Temos uma oração adverbial temporal deslocada, ela está no início do período. Como seria na ordem direta? Todos aplaudiram quando o cantor entrou no palco. Essa vírgula aqui é obrigatória, porque quando as orações adverbiais aparecem no início, falamos que a oração adverbial está deslocada. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Meus amigos é vocativo, é obrigatório o uso da vírgula para isolar o vocativo. Temos 2 itens corretos, item 2 e item 3, gabarito da questão, letra D. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de predicado. Os jogadores deixaram o estádio. Deixar é um verbo significativo, ele é núcleo do predicado verbal. Nós temos na letra A o número 1, predicado verbal. Pablo andava preocupado. Andava na letra B, não é verbo significativo, é um verbo de ligação. Está ligando preocupado, que é o estado, como Paulo se encontrava. Nós temos na letra B um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Essa é a estrutura do predicado nominal.
Sempre o predicado nominal com essa estrutura, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Vou colocar aqui o número 1 na letra A. Na letra C, a moça considerou. Quem considera alguma coisa. A atitude é o objeto direto. Completa o sentido do verbo considerar. Inexplicável é a característica da palavra atitude, que é objeto. O que nós temos nesse predicado? Nós temos verbo significativo mais predicativo do objeto. Quando isso ocorre, quando o predicado apresenta esses dois núcleos, verbo significativo mais predicativo, quer dizer que ele é metade verbal e metade nominal, predicado verbo nominal, número 2. Na letra D, o poeta é um fingidor. O poeta é o fingidor, a característica aqui do poeta é fingidor, predicativo do sujeito. E essa forma verbal aqui, verbo de ligação. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Essa é a estrutura do predicado nominal. Achamos o gabarito dessa questão, que é a letra C. Preencha as lacunas corretamente e marque a alternativa correta quanto ao uso da crase. Venha após as 14 horas. Venha após. Após é uma preposição. Já temos aqui uma preposição, não há como colocarmos aqui duas preposições. E quando ocorre o acento grave? Quando nós temos a preposição a, tem que ser a preposição a, mais o artigo a no singular ou no plural. Temos também o acento grave quando ocorre preposição a mais pronome aquele, ou aquela, ou aquilo. Dessa forma. Chorava de rir à medida que falava, como esse A aqui antes da palavrinha. Esse A sempre com acento grave. Por quê? Porque é uma locução conjuntiva, sempre com crase. À medida que, a proporção que. No item 3, voltei à loja. Temos aqui a preposição a, mais o a que antecede o substantivo loja, que é um substantivo feminino. Temos o acento grave. Jorge tem um carro a álcool. Jorge tem um carro a álcool. Álcool é substantivo masculino, que a regra de crase nos diz que antes de substantivo masculino não se usa crase. Qual é o gabarito dessa questão? Letra B. Considere as seguintes frases e escolha a opção correta que corresponde ao uso adequado do verbo destacado. Professora, corrija a minha prova. Por favor, corrija. Qual é o modo verbal que serve para fazer pedido, dar conselhos ou expressar uma ordem? O modo imperativo. Imperativo. Aqui é o modo imperativo afirmativo. Não há uma negação. Professora, não corrija. Seria negativo. Temos imperativo afirmativo. Nós corrigimos todas as questões com a professora. O pretérito perfeito que traz uma ação inteiramente concluída no passado, algo que foi concluído no passado. Observa-se que as provas foram corrigidas, todas as questões foram corrigidas. Espero que ele corrija. Quando podemos colocar esse que antes da forma verbal, temos presente do subjuntivo. Aqui há uma expressão de um desejo. Qual é o gabarito dessa questão? Verbo no modo imperativo, afirmativo, pretérito perfeito, ação inteiramente concluída no passado, e verbo no presente do
subjuntivo, que é aquele modo verbal que expressa uma possibilidade, uma hipótese, um desejo. No trecho abaixo, identifique o grau do adjetivo. Aquela casa é a mais bonita do bairro. Comparativo de superioridade. O grau do adjetivo pode ser comparativo de superioridade, de igualdade, de inferioridade. Superlativo absoluto sintético. O superlativo absoluto sintético ocorre quando eu não estabeleço comparação entre elementos, diferente da letra A, que se estabelece comparação entre elementos. O superlativo absoluto sintético não estabelece comparação entre elementos. O superlativo dá essa ideia de elevar o adjetivo, de intensificar. Vamos colocar como exemplo aqui: Ana é sintético? Eu vou colocar belíssima. Belíssima. Houve o acréscimo do sufixo. Ana é belíssima. É sintético quando há o acréscimo do sufixo. Veja que falar Ana é belíssima é diferente de falar Ana é bela. Superlativo absoluto analítico. Vou usar o mesmo sujeito, Ana é. O superlativo absoluto analítico precisa do advérbio mais o adjetivo. Ana é muito bela, muito bela. É extremamente bela, é bastante bela. Sempre dessa forma, advérbio mais adjetivo, quando é absoluto analítico. E o superlativo relativo de superioridade faz relação a um grupo. Aquela casa é a mais bonita do bairro. Então, no bairro tem outras casas bonitas, mas a referência é aquela que se destaca pela beleza, é a mais bonita. Temos o grau superlativo, porque está elevando a característica ao adjetivo bonita, e ele é um relativo de superioridade, porque faz relação a outras casas, a um grupo, e se destaca pela beleza. Gabarito dessa questão, letra D. Superlativo, relativo de superioridade. Chegamos ao final, obrigada por assistir até aqui, aguardo vocês no próximo vídeo.